Olá, Dr. Fernando Freitas, aqui em mais um podcast do Café com Consciência, onde você aprende muitas coisas e se diverte com as nossas histórias. E hoje nós temos uma convidada especial, mas a Carla tem mais coisas para falar. Fale aí, Carla. Gente, mais um episódio gostoso aqui do nosso podcast. E hoje nós temos uma convidada que o Fernando já falou, hein? Muito especial. Mas eu queria antes agradecer aí a patrocínio desse podcast que é do Café Montes dos Pinheiros, que eu apelidei de Café Mompim, né? Que você vai ter o prazer de experimentar logo, logo. Então vamos lá, Fernando, jogo a bola para você apresentar a nossa querida então você joga convidada. para mim, eu já passo de vez para nossa convidada, que é a Rosana. Rosana, que prazer ter você aqui. A Rosana já é parceira nossa de várias histórias, já fizemos live juntos, já fez parte do congresso e hoje nós temos o privilégio de tê-la aqui em Ribeirão Preto participando do nosso podcast. Rosana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito. Os nossos alunos todos já vos conhecem, de tanto que a gente fala e cita e traz essa referência que o senhor é um grande mestre para mim. Opa, então é um prazer muito grande estar aqui, é a primeira vez em Ribeirão, mas estou amando o passeio. Que delícia. Ai, que bom. E eu queria te dar parabéns, você é uma luz para muita gente e eu espero que você continue brilhando e ajudando esse pessoal aí a se tornar mais saudável, que é uma missão de vida nossa, né, Sim. Fernando? E um prazer enorme é ver todas as pessoas que passam por nós, é claro que passam por nós e por vários outros, brilhando, crescendo, avançando, para transformar esse mundo em algo muito mais saudável, né? Pelo menos é a nossa missão aqui, né? Mas estamos falando de Rosana, mas o pessoal que não te conhece não tem nem ideia quem é você. Queria que você se apresentasse, Rosana. Eu sou especialista em leitura corporal e a gente tem um treinamento com mais de 2.500 alunos. Eu criei um método de leitura corporal, o método Alpha, onde a gente trabalha de forma terapêutica, né? Não só a leitura corporal, porque não faria sentido. Então, a gente trabalha terapeuticamente, eu formo terapeutas, eles dão continuidade nesse processo. E a gente está conseguindo levar cada vez mais longe, né? Essa forma prática, fácil e rápida de trabalhar, com resultados rápidos. E a gente criou praticamente uma filosofia de vida, né, dentro do treinamento. Então, depois que você tem um certo conhecimento, tu não consegue mais viver como de qualquer forma, né? Tudo começa a fazer muito mais sentido e as pessoas acabam descobrindo que a gente pode ter uma vida muito mais leve, né? Uma vida que flui ao invés de ficar preso nas nossas traumatizações, nas nossas dores do passado ou culpando todo mundo. É isso aí. Um E não foi à inferno, toa né? que a gente convidou ela hoje, né? Porque o tema hoje é exatamente, você acredita mais no que a boca fala ou no que o corpo te diz, né? Então, leitura corporal, tudo a ver com o trabalho dela, né? É verdade. Então, nós trabalhamos muito com essa área, né? E é uma delícia quando você começa a ganhar um grande campo de informações, né? Porque o corpo é um campo de informações absurdo, né? Antigamente, quando eu não conhecia tanto leitura corporal, linguagem corporal, eu como médico lá acreditava tanto no que os pacientes falavam, mas eles mentem que é uma beleza, cliente mente, mas mente. E eles mentem para eles mesmos, né? Porque eles acreditam que aquilo é verdade, Sim, né? sim, fato. Depois que você começa a entender linguagem corporal, leitura corporal, você tem tantas informações, o corpo fala uma coisa, aí a pessoa vai lá, só que eu estou olhando lá e falo, não é. Então, qual que eu vou acreditar? No que a pessoa está falando ou que o corpo está transmitindo? Mas antes de começar no assunto sério, eu quero contar para vocês, e principalmente para a Rosana, como que aconteceu o meu encontro com o Fernando pela primeira vez. Alguém falou para mim assim, que eu era uma pessoa muito carente. Aí eu falei assim, olha, você estuda mais, porque você errou em cheio, que de carente eu não tenho é nada. Mas essa pessoa falou, não, mas é porque o meu professor, ele tem olhar de raio-x, e quando ele olha para a gente, ele faz um scanner, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Por causa da leitura corporal. E eu, na época, brinquei, não conhecia o Fernando, falei, olha, quando você for me apresentar esse professor, eu vou pedir que você me
avise antes que eu quero estar numa lingerie preta bem bonita, porque já que ele vai me ver com olhar de raio-x, né? E levei tudo na brincadeira. Pois olha só o destino. Depois de 5 anos, eu fui conhecer o Fernando, que fez um scanner, acertou em cheio tudo que ele tinha que falar de mim, né? Eu não acreditava, ele via em mim mais do que eu mesmo via, né? E hoje eu queria que vocês acreditassem, porque, olha, é um conteúdo fantástico para o relacionamento, para o trabalho, para a formação das pessoas, para o comércio, para qualquer área. Você saber ler além do que é dito vai te deixar muito lá na frente. Qualquer né, relacionamento humano, né? Sim, qualquer. Até para você vender mais, para você conquistar o teu cliente, para você saber as necessidades dele, para todas as áreas, né? Acredito que assim como vocês têm alunos de qualquer profissão, nós temos dentro do treinamento, inclusive, padres, freiras, pastores, porque são pessoas que lidam com pessoas, então precisa ter esse conhecimento, né? Então, e uma vez que o corpo fala mais do que a boca, né, Fernando? Vamos lá, como é que a gente faz para entender aí o que esse corpo está dizendo? É interessante, né? Porque eu falo uma coisa assim, todo mundo sabe ler o corpo. Aliás, você como criança, a leitura é na corporal, porque a criança quando olha para a mãe, para o pai, para todo mundo, ela não entende o que as pessoas estão falando. Mas ela consegue perceber muitas dinâmicas, existem muitas comunicações não verbais. Imagina se a criança escutasse as historinhas não, as músicas infantis. Nossa Senhora! As músicas infantis, já percebeu, Rosana? É uma letra pior que a outra. Sim. Mas a música é bonitinha, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Se ela entendesse isso, ela saía correndo. Não vai sair correndo que é um bebê, né? Mas imagina a tortura que a gente fica colocando em cima das crianças com essas leituras, leitura não, essa fala verbal. Ou seja, além da leitura corporal, tem o tom de voz. Tem o tom de voz. Tudo isso, né? Que faz parte, né? Então, quando você pega lá o Albert Meharamian, que fez um estudo lá, que é controverso e tem um monte de coisa, mas ele colocou lá que 7% da comunicação, no fundo, é a verbal. E 93% é não verbal. E aí dá para dividir aquilo que o corpo transmite e aquilo que é o tom de voz, a fala em si. Então, 93% como não verbal, e aí vem as discussões se está certo, se está errado. A questão é que a leitura não verbal, a leitura corporal tem uma importância absurda na comunicação. Então, quando nós conseguimos ver isso aqui, e nós como profissionais, se eu vou atender um cliente, se eu consigo pegar uma série de informações, são importantes para entender a história dele, as dinâmicas que ele tem, os verdadeiros problemas que ele carrega, isso vai me ajudar demais como profissional a ajudar a resolver os problemas que ele carrega. Com certeza. Só que o que acontece, né? Tem a mente e tem o corpo. Eu sempre falo assim, a mente é interessante porque não é à toa que chama mente, né? Porque mente. E ele acredita numa série de histórias. Quando a gente começa a estudar a leitura corporal, nós começamos a entender que uma série de dinâmicas, pegando principalmente a análise do caráter que veio lá do Reich, você começa a entender os traumas que ocorreram lá atrás na história de vida dele, que está tudo lá. A mente pode esconder, colocar embaixo do tapete, dentro do armário, faz o que quiser, mas tudo aquilo está atuando a todo momento, acordado, dormindo, tudo que ele faz, as decisões, o sofrimento que ele tem, as relações, as decisões que ele toma, no fundo, tem como base essas dinâmicas, essas histórias que ele carrega desde a infância e nem percebe. Fato. Não, e outra coisa, você tem essa capacidade. Tem gente que acha que é um dom a pessoa ter o olhar de raio-x. Mas não é, você consegue se treinar para isso. Claro. Né? Ué, não é, Rosana? Eu queria conhecer um pouco o porque trabalho da Rosana, como você ensina isso, Exato. como fazer esse trabalho de aprendizagem. Como o doutor comentou antes, eu também ensino isso, eu parto desse princípio que isso é uma habilidade natural do ser humano, né? Não é algo que a gente aprende, mas é algo que a gente resgata. Porque durante o nosso desenvolvimento, não só pela família, mas pela sociedade, pela escola, por todos os grupos que a gente participa, muita coisa vai sendo colocada, né? Ou até coisas do tipo, não fica olhando, é feio você ficar olhando para as pessoas, né? O que a criança está fazendo? Ela está lendo o ambiente, ela está lendo o que está acontecendo ali. É a partir disso que ela interpreta a realidade dela. Então, quando ela começa a ser tolhida, ela começa a ser repreendida por comportamentos naturais,
ela vai perdendo essa capacidade. Perde a espontaneidade, né? Totalmente. Aí eu não posso ser isso. Então, o que eu tenho que ser? Fala, não estou olhando. Eu vou fazer o quê? Cego? Então, eu vou olhar para onde? Sim. Aí você olha, mas não vê. Engraçado, Exatamente. você olha, mas não vê. É a máscara sendo moldada, né? Começa assim, ó. É um olhar perdido. Exato. Do meu jeito chega a mãe, mas eu te amo, você entendeu que eu te amo? Gente, mas com esse tom de voz, Sim. amar é isso? Mas que maluquice é essa? Então, eu percebo que a pessoa ela entra numa desconexão da intenção real dela com a ação. Né? Ela já não consegue mais unir as duas coisas. Então, ela tem uma intenção, mas, na verdade, ela foi moldada para fazer outra coisa. E aí, ela acaba tendo outro tipo de ação que não reflete a intenção real dela. Mas para ser amada, para ser aceita, ela acaba tendo que fazer aquilo. Para caber na sociedade. Para pertencer àquela família, para, de repente, existir. Ou eu me comporto desse jeito ou não. Mas isso aqui que eu estou vendo é verdade ou não? É interessante, né? Porque a criança... Quem que falou outro dia? Foi o Márcio que falou, você quer saber a verdade? Pergunta uma criança lá de 4, 5 anos, ela te fala, e fala mesmo. Então, quer dizer que com o tempo a gente acaba perdendo essa capacidade que seria uma coisa natural. Isso, por isso eu acredito que é tão fácil de, com a técnica certa, com o método certo, você conseguir resgatar isso. Então não seria nem aprender do zero, é resgatar uma coisa que já é. Resgatar. E qual é a metodologia que você usa para isso? Como é o teu trabalho de diferencial? Porque eu sei como que é o trabalho do Fernando. A gente tem um passo a passo, né, dentro do treinamento, mas nós trabalhamos todos os aspectos. Por exemplo, quando a gente fala de corpo, né, eu gosto de trazer mais claro, o Dr. Seik também traz essa questão. A gente não tá... Eu não preciso te ver de biquíni hoje, né? Eu não preciso ver alguém nu para dizer qual é a leitura que eu faço dessa pessoa. Sim. Mas, por exemplo, se eu, com o meu cabelo para trás, com tranças, isso tá falando algo sobre mim. Sim. Eu estou mostrando algo de como eu sou, né? As cores que a gente usa. Então, a leitura corporal não é o formato do corpo em si, mas é o comportamento desse corpo, né? O movimento desse corpo. O que está cobrindo esse corpo, né? Que também faz parte da leitura. Faz parte, totalmente. Exato, porque né? Para mim, corpo é isso, é o comportamento do corpo. Tudo. Então, tudo que você faz, a forma como você senta, os gestos, o tom de voz, vestuário, adereço, o que salienta, o que esconde. Eu falo, se você põe aqui, você está colocando o rosto todo, mas eu posso cobrir aqui, fechar um lado. Exato. Tudo isso aqui tem significados. É isso aí. Então, é lógico, né, que o corpo em si, o formato, ele também vai representar muito da nossa história, mas dentro dos meus estudos mais recentes, o que eu tenho percebido e acompanhado nessa evolução dos nossos alunos e clientes é que quando eu mudo um comportamento meu, o meu corpo também responde a isso, então ele também muda. Então, o que é uma pessoa bela, né? A gente não pode dizer bonito, porque o conceito de beleza, de bonito, né? Para mim é um, pro senhor pode ser outro. Mas uma pessoa bela, que tem harmonia, quanto mais saudável ela está. Quanto mais ela trabalhou as suas traumatizações, ela não fica culpando o passado, ela consegue olhar para frente e focar no que ela vai fazer e consegue fluir na vida. Esse corpo responde a isso. Só que o corpo ele pode levar até 2 anos para se moldar a esse novo comportamento. Então, não faz sentido eu olhar só para um corpo parado e achar que eu sei sobre aquela pessoa. Eu não tô ouvindo a voz dela. O corpo parado é engraçado. É a mesma coisa você analisar a foto e analisar um vídeo, né? Porque assim, a foto você vê, tá? Então, é isso. Não, aqui é a hora que tá correndo é assim, a hora que tá na relação com o outro é assim. Se essa pessoa entrar em contato com a mãe, ela vira de outro jeito. Se chegar a mulher, chega o marido, chega filho, é de outro jeito. Exatamente. Então, é assim, quando você vê uma foto, é uma foto. Mas e a dinâmica da pessoa na relação? Isso, dinâmicas, exatamente. Eu lembro, você comentando isso, eu lembro de uma vez, eu estava atendendo um cliente que é um advogado, um jovem, todo jovem que eu digo devia ter uns 28 anos, 29, todo, é um jovem, né? Novinho, mas é que nessa idade a gente fica assim, jovem, eu me sinto jovem, né? Tinha um professor meu na faculdade de medicina, na Escola Paulista, que ele falava, quando ia discutir caso, assim, né? Então vinha um residente, não, tem um cliente que é idoso com 60 e pouco, o professor fala, idoso, mas que idade? 68, sei lá, 68 é a idade do professor. Que idoso? O que é isso? Idoso é quem tem 20 anos a mais do que eu. Pronto, é o referencial. Era uma brincadeira dele. Porque é interessante, né? Eu lembro minha avó, com 50 anos, olhava para ela, era uma velhinha.
cabelo branco, tudo assim, uma velhinha, gente. Mudou muito, né? Eu tô aqui com os meus 65, eu me sinto jovem, engraçado, totalmente, né? sim. Aqui, a carcaça aqui tá... Mas a energia aqui dentro... Agora tem gente jovem que parece estar velho, né? Sim. Mas sim. aí, voltando para esse... Uma coisa que me surpreendeu. Então, ele... a voz dele se impostava, crescia, ficava assim e tal. E era uma dinâmica interessante que estava acontecendo. E um dia eu fiz um atendimento dele com a mãe. Ele mudou radicalmente, ele ficou encolhido, a voz dele parecia de uma criancinha. Eu olhava e falei, o que aconteceu com aquele deus grego que estava aqui, que de repente virou uma coisinha ali no canto? Olha que legal, o emocional influenciando gente, no impressionante. físico, na atitude física da pessoa. Exato. Então, como exemplo, fica assim, ele sozinho é assim, colocou a mãe do lado, ele virava uma criancinha, mudava a voz, mudava a postura, ele ficava assim, afundava, ficava assim, ó, e uma carinha, baixava a cabeça. Eu falei, mas quem é esse? Quem é esse? É ele. Mas é interessante, se eu fizer a análise dele sozinho é uma coisa, a análise com a mãe mudou radicalmente a história. Bom, então isso é o que a Rosana acabou de falar, exato. Que eu achei super interessante, o fato da pessoa, ao mudar a sua postura por consciência, ela muda também o que vai acontecer com ela, o seu próprio destino, né? Sim. E existe um tempo para isso, né? É muito nítido isso quando a gente faz a leitura corporal, né? Usando o método alfa, isso fica muito evidente. Nós temos uma anamnese e os terapeutas seguem ela à risca, né? E dentro dessa anamnese a gente traz o contexto familiar, traz a relação com o pai, relação com mãe e com outras pessoas. E é muito interessante observar quando a pessoa ela tem alguma traumatização, algum problema para resolver, ela muda de fato o comportamento. Ou ela tá, às vezes acontece, ela tá muito fechada, muito centrada, assim, no controle, né, do que ela vai falar e falar perfeito. E aí você faz uma pergunta que ela desanda a falar e ela começa a gesticular muda, e ela muda completamente. Muda, parece que acessou um outro ser aqui, ali. Exato. Ou o contrário, a pessoa que está muito empolgada, você mexe numa ferida, de repente, ela trava, apaga e olha para cima, hora. se perde, sim. Não, isso até num contexto, falando, contexto de terapia. Quem é terapeuta sabe disso. Você está aqui com um cliente. Dependendo do tema que você está colocando, ele está aqui. Se você fizer uma pergunta interessante ou mudar o tema, ele muda o tom de voz, ele muda a forma. Daqui a pouco ele está aqui como vítima, daqui a pouco assim, não, isso eu sei, isso eu sei. Não, mas olha, isso eu não sei. Eu falo, mas o que aconteceu? Ora parecia que era o super poderoso e controlador, daqui a pouco vira um bebê, uma criancinha perdida, abandonada, solta. Que estranho. Então, quando você lida com o ser humano, é muito interessante que dependendo do estímulo, né, que se dá, aí vem umas interpretações, uns caminhos sinápticos que, de repente, você enxerga. Você põe o estímulo, daqui a pouco vira uma coisa. Põe outro estímulo, vira outra coisa. Eu falo, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela é todos esses personagens juntos. Exato, não dá para separar. Todos eles. É isso aí. Todos. Então, quando você olha para isso, faz parte dele. Então, mas quem ele é? Ele é tudo isso junto, misturado, integrado. Agora, na relação vai mudando. É muito interessante como o ser humano é viciado em ouvir o que foi dito e fica preso na história dita. Então, às vezes, numa pergunta, será que você está me falando a verdade ou não? Se eu perguntar, você vai falar uma coisa. Mas se eu olhar como você vai me responder, eu sei exatamente se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. A gente estava assistindo Uma Nova Mulher, né? Uma minissérie muito legal que aborda terapia sistêmica. Me indicaram já, é boa? Muito legal, muito legal. E a mulher está contando de um absurdo que ela descobriu, que o pai dela mentiu para ela a vida inteira, tal. O que custava me falar a verdade? Como você me falou a verdade quando você estava tendo um caso. Na hora, o rosto dele inteirinho franziu, ele ficou meio nauseado, né? Ele se sentiu mal. A cara dele disse, né, para todo mundo ver que ele estava mentindo. Então, as pessoas precisam aprender a ter esse olhar, de parar de... Terapeuta, principalmente, né? Parar de ouvir só o que foi dito e se prender naquela 7% do verbal, né? E aprender a ler o todo. Isso é muito importante. Sim, ontem eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava saindo do aeroporto e o avião parou, mas tinha um bom trajeto para percorrer a pé, né? Até do lado de fora ainda. E tinha um rapaz na minha frente. Se você olhava para ele, assim, as características dele, de uma pessoa muito ativa, de uma pessoa
que tem a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que é o machão, assim, todo musculoso. Enfim, você olhava, né, super bem vestido, coisa de marca e tal. E me chamou muita atenção, porque a caminhada deles, o andar dele, era muito incompatível com o formato do corpo daquela criatura. Ele caminhava igualzinho um pinguim, com os pés totalmente para fora. Interessante, né? E eu prestei tanta atenção no caminhar dele, que de repente eu tava caminhando. Você também parecido, meu Deus, espelhou assim. Entrei no espelhamento dele, né? Opa, isso aí volta é pra interessante, cá. que pra quem não conhece, tem um fenômeno do neurônio espelho, né? Fato, a gente até fato. utiliza Na mesmo, hora, me dei conta, foi espelhamento muito e tal, engraçado. mas se bobear, daqui a pouco você tá fazendo igual. Sim, é automático, você entra tanto naquilo, porque eu tava justamente observando, né, essa distorção do que ele apresenta. Então, obviamente, ele tem algo ali para resolver ainda. Então, é aquela história, né? a máscara dele é essa, mas na hora que ele começa a andar, é outro que tá andando, né? Que se você olha... Parece uma criança se falar destrambelhada entrasse em caráter, de ali, repente você vê um rígido ali. Exato. A hora que ele anda, você fala, gente, é um masoquista. Sim, e por isso, em leitura acontecendo? corporal, leitura corporal não dá para você ficar só na máscara. Não tem uma formulinha. Não. Você tem que olhar o todo. Ela falou. É a atitude, é o tom de voz, é o caminhar, é o que ela está vestindo, é como o cabelo está arrumado, que tipo de brinco a pessoa tem. Exato. É um contexto, não adianta querer fechar um quadradinho e dizer 1 mais 1 são 2, então o teu traço de caráter é tal, né? Sim. Não, isso não existe, mas é interessante quando você falou assim, não precisa ser a pessoa nua. Eu sou da época que quando aprendi a leitura corporal tinha que tirar roupa, Era, tá? sim. Uhum. Então, sim. eu passei por essas histórias aí depois... Imagina, né, esse negócio de ficar com menos roupa, tirava, vai atender, pede para a pessoa ficar pelo menos de cueca ou de calcinha, sutiã. Imagina, nossa, hoje com essas histórias. Imagina nos Estados Unidos você fazer uma coisa dessa, né? Você vai ser processado imediatamente, né? Ainda mais você num atendimento. Então, aquilo que, entre aspas, é o certo, porque você tem que ver tudo isso. Hoje em dia, felizmente, né? Felizmente as coisas mudaram. Como falou, tem muitas informações. O corpo, ele passa informação. Você tem uma informação estática, que é a postura da pessoa, o gesto, a forma. Você tem informação dinâmica quando você sem contar interage. aqui, só um adendo aqui, a informação estática. Se eu parar para tirar uma foto, exato. Eu vou fazer uma pose completamente diferente, né? O meu andar, ele é um pouquinho torto. Então, se eu parar para tirar uma foto, eu não vou tirar uma foto corcunda, né? Então, você se ajeita para tirar foto. Ali você já perdeu a informação. Ou ganhou outra. O que eu preciso mostrar? Sim. A questão é o que eu quero mostrar. Mas se a pessoa ela não está preparada para ter esse olhar, porque se tu é especialista, tu já sabe, não, peraí, ela tá forçando essa postura, fica claro para você. Mas se você não é especialista, você tá começando, você perde essa informação, perde tudo. Ou até mesmo assim, vamos lá, vamos fazer a leitura da doutora Carla. A doutora Carla, eu preciso que você apareça aqui para mim com uma roupa de ginástica bem justa. E aí você não tem roupa de ginástica porque você não é acostumada a treinar. Já fez a leitura. Já não, mas aí você arruma uma roupa preta, né? Você vem com uma roupa preta, mas você não usa preto. E naquele momento você aparece de preto. Perdi a informação. Exatamente. Então... e quando eu falei, eu preciso que você... Aí vem, se a pessoa é rebelde... Você quer que eu venha de preto? Eu venho de arco-íris. Você quer que eu venha com roupa de esporte? Eu venho a caráter aqui, com um baile, uma roupa de festa. Eu já estou fazendo uma leitura, né? Que é o rebelde que está lá, com certeza. Né? Não, ou então, eu fiz tudo isso, eu estou vindo. É um submisso, é um rebelde. Que também, no fundo, tem tudo a ver com a linguagem corporal, né? Então, essas dinâmicas a gente vai pegando. E hoje, gente, na rede social tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se conhecem pela rede social e elas são realmente enganadas por uma faixa, Mas é que o ser humano, ele gosta de ser enganado, né? Ele gosta de enganar também, concordo, né? Mas ele gosta de ser enganado. Gosta de ilusão. Gosta de ilusão, porque, na verdade, você sabe que todo mundo que tá ali na rede social tem os seus perrengues na vida. Não existe a vida perfeita, maravilhosa, mas as pessoas insistem em se comparar ou acreditar com aquilo ali. Então, né, são pessoas que já estão numa carência, já estão numa dependência. É complementar, né? Às vezes a gente quer mesmo aquela pessoa carente, porque você é um salvador, porque você tem uma característica desse tipo, né?
Mas tem que tomar cuidado, tem que aprender a abrir os olhos e ver o que está além daquilo que está sendo mostrado, sempre. Sempre. Né? Quando você está se relacionando com alguém, quando você está aí na rede social, paquerando um cara, vendo as fotos. Nossa, rede social. Calma, gente, porque não é tudo aquilo que você está vendo que é a realidade. Não, a foto às vezes é de 10, 20 anos lá atrás. Também. Tudo que você escreve, bom, quem acredita nisso filtro, também já né? Que é tão bom, maravilhoso, eu não estou falando contra o filtro. Sim. Não, mas tem uns filtros que, né? Mas a gente está falando isso, né? Eu lembro de uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, e aí ele fala, o mais importante é ouvir aquilo que não é dito. Isso dentro da administração, dentro das empresas. Olha só. Imagina. Por que não com o ser humano, com a vida, né? O tempo todo. Aí eu falo assim, os países gastam uma fortuna para manter serviço de espionagem, para entender o que o outro país está fazendo. O que é isso? É um campo de informações. Então, quando você tem uma capacidade muito grande de pegar informações e saber utilizá-las a favor, porque o duro é quando você tem essas informações e você utiliza para outras histórias. Bom, aí é a mesma coisa, uma faca, um bom chefe de cozinha faz maravilha, mas na mão de um maluco pode causar tragédia. Mas a faca é só a faca. Então, a linguagem corporal, quando a gente consegue ter essa capacidade, agiliza demais fazer diagnóstico, ajude muito, potencializa você fazer tratamento. Você sabe aonde você precisa ir. Existe aquilo que ele mostra, existe aquilo que realmente é. E aí você vai ver, aí você fala uma coisa de harmonia, né? Então tem conceitos de beleza que falam assim, precisa ter harmonia do direito com o esquerdo, tem que estar bem parecido, porque quanto mais parecido lá direito com o esquerdo, mais passa essa harmonia, essa sensação de beleza. Do mesmo jeito dá para colocar assim, tem aquele corpo que passa isso, mas a pessoa que está dentro do corpo, de repente, não é aquilo. Então você sente que tem uma falsidade, é uma máscara, aquilo não é verdade. Então, quando você está com uma pessoa que tem aquela verdade dentro dela, que você realmente está com ela, aí fica uma pessoa bonita. Tanto é que tem pessoas que têm traços que não são tão bonitos, mas é uma delícia, é um prazer estar perto dela. Porque você sente que é verdadeira, não tem... Em compensação, tem outros que parece, né? Uma embalagem muito linda e maravilhosa, mas na hora que vai ver o conteúdo... Não sai. É um negócio que não bate. Quer dizer, aquela beleza é só da embalagem, mas a hora que você abre para ver o que tem lá dentro, é um caos. Então, essa beleza é muito interessante. Você vê várias pessoas que não têm algo de beleza externa, mas é uma delícia estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque tem uma harmonia. Aquilo que ela mostra, aquilo que ela realmente é. E aí a pessoa está bem mais perto desse self, né? Não precisa tantas mentiras. Aquilo que ela fala, o corpo dela fala junto. Então está tudo em harmonia, não é? Fala uma coisa e faz outra, não é? Então essa beleza, isso faz parte também dessa dinâmica corporal. E Rosana, como que a pessoa pode utilizar esse conhecimento dessa... não só da leitura corporal do outro, mas da sua autoleitura corporal para melhorar a sua autoestima? Porque a gente trabalha muito com o problema de autoestima hoje em dia, né? As mulheres, às vezes, são lindas, são bonitas, são jovens, mas estão cheias de depressão, cheias de se comparar com os grandes ícones de beleza, né? Como é que você trabalha isso na melhora da autoestima? Não da leitura corporal do outro, mas de aprender a se olhar no espelho e ver algo diferente daquela cobrança, daquela coisa que só vê defeito. Eu parto do princípio de que a autoestima não se aprende, né? Não se ensina. Você nasce com autoestima. A criança, ela tem autoestima elevada, naturalmente. Então, por conta do que a gente conversou antes, né? Muita coisa que vai sendo reprimida ali durante a infância e o desenvolvimento, que vai se perdendo aí nesse processo. A pessoa se perde de si mesma. Basicamente é isso que acontece, né? Então, ela começa a ter uma interpretação da própria realidade dela mesma completamente distorcida. E quando ela consegue... Porque a leitura corporal, ela não é só, né? Dizer, você é isso, você é aquilo, você funciona assim. Não. Eu preciso entender esse conjunto, esse contexto, como a gente comentou, mas eu preciso entender que eu preciso usar todas essas partes de mim em equilíbrio. E eu não tô sendo falso porque contigo eu ajo de uma forma e com ele eu vou agir de uma forma diferente. Isso sou eu, né? Então, quando a pessoa ela não aceita isso,
ela entra nesse mecanismo de comparação. Mas para entrar no mecanismo de comparação, ela já tem que ter passado por uma traumatização na infância, né, onde ela se sentiu comparada ou ela entendeu que ela precisava se comparar com alguém e ser melhor do que alguém para conquistar um espaço. Às vezes o afeto da mamãe, o afeto do papai ou de outras pessoas, para que ela realmente pudesse se sentir reconhecida ou valorizada. Então, quando a gente faz a leitura corporal, a gente trabalha essas traumatizações da infância para que ela possa ficar livre disso, né? Eu acredito que é mais ou menos na linha que o doutor trabalha, a gente conta uma nova história. É uma nova interpretação. Uma nova interpretação para aquilo que acontece, porque o fato é só o fato, né? E aí a gente dá uma nova interpretação para aquele fato que eu interpretei de um jeito distorcido, e a partir disso, todo o meu futuro muda, toda a minha realidade muda. É como se você usasse um óculos com uma lentinha embaçada, você tirasse e colocasse um outro, ou limpasse esse óculos e pudesse enxergar. A gente usa muito isso, né? Eu adoro, legal. Tanto é que tem um dilema aqui, né? Porque assim, a Carla diz que assim, não, você coloca um óculos, você tem uma miopia, você coloca o óculos, você se enxerga. Eu faço o contrário. Então, nós temos aqui um conflito aqui. Eu digo assim, que puseram um óculos esquisito. Aí, a hora que você tira esse óculos esquisito, você enxerga com seus próprios olhos a realidade que está aqui. Então, é como se, na infância, alguém enfiasse um óculos, enxerga, o mundo é assim, nossa família é assim, você é assim, nós somos assim, e aí põe aquilo lá. E, de repente, não é. Mas eu passei a vida achando que era. Depois, quando você tira, fala, não era isso. No fundo é a mesma coisa, né? Sim, então é um novo olhar. É um novo olhar. Se você tem um olhar deturpado e coloca um óculos para corrigir, então no fundo dá na mesma, mas é aprender a olhar para a realidade. Mas esse exemplo é interessante porque você sendo um casal, vocês poderiam conversar sobre isso. Não, a gente tem que trazer uma mesma linha. Né? Eu falo dessa forma, você tem que falar igual. E não. Já pensou? Nós somos pessoas diferentes. Né? A gente está falando a mesma coisa, mas o resultado de um jeito diferente. É o mesmo, dá na mesma. Então, essa individualidade ser respeitada também, né? E quem escuta também, tem gente que consegue assimilar melhor vindo de mim, com essa analogia. Faz mais sentido colocar o óculos. Não, faz mais sentido tirar o óculos. No fundo, cada um escolhe, claro. Isso não significa que há uma discordância, né, entre o casal. Então, é interessante. É só um caminho. Um fala que é para vir para a direita, outro para a esquerda, mas chegando no mesmo lugar. É a mesma coisa. A questão é olhar para a realidade. Mas é muito incrível esse processo, né? Porque... como foi falado antes, né? A mente mente. Às vezes a gente fica tão preso e não é que lá na infância... Aí tem um outro processo que acontece, né? Na infância você tem uma interpretação da realidade, e aí conforme você vai crescendo e na adolescência você vai tendo outra interpretação e você começa... A memória é incrível, né? Ela seleciona muito bem o que é vantagem e o que não é. Então, dependendo das traumatizações da adolescência, também você ativa ou desativa memórias da infância, né? As que são mais usadas e as que são menos usadas. Eu tive um exemplo particular no final de semana passado. Nós fomos almoçar com meu irmão e da minha família nós estávamos em 5. Meus 2 filhos, minha irmã e meu irmão, né? Mais várias pessoas ali, cunhadas, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre a infância. Nós somos 6 irmãos e nós estávamos em 3. Então, assim... Eu tô rindo que eu tô lembrando de outras histórias, mas eu já imagino. Eu acho que quem tá assistindo também tem isso. Pode terminar a sua. Então, assim, até pouco tempo atrás, eu achava, né, que eu tinha sofrido na infância porque eu sou a mais velha de 6, então eu assumi o lugar de mamãe dos 5. E chegou um momento, há uns 2 anos, que eu entendi que os meus pais nunca me colocaram nesse lugar, eu me coloquei nesse lugar. Eu queria ser a responsável, né? Então eu assumi esse lugar, não foi responsabilidade dos meus pais. Mas eu entendi isso e continuei tendo a impressão de que a minha infância não foi boa, né? E aí a gente começou a conversar e a gente começou a lembrar de tanta história, mas tanta história que a gente deu tanta risada. Eu falei, caramba, no final da conversa eu falei, caramba, a minha infância foi maravilhosa. Onde que estavam essas memórias? Como que eu não lembrava disso? Como que eu só lembrava do que era ruim? Das vezes que eu apanhei, ou que eu chorei, ou que eu me senti excluída. Gente, que incrível, né? Você quer escolher só a parte de lixo, tá vendo? Minha vida foi um lixo. E você fica preso o resto naquilo. Das histórias. Do mesmo jeito, fala, não, minha vida foi a coisa mais linda do mundo. Não. Também aconteceu. Exato. Então, assim, tudo aconteceu. A questão é você põe uma lente de aumento em algum lugar. Exatamente. E você esconde outra, põe uma lente que diminui tudo, parece que aquilo não existe. Aí você se pendura nessa história e fala, minha vida é assim, foi assim. Não, esse é o jeito que você interpretou a sua vida, mas não é bem isso.
Aconteceu a mesma coisa na minha família, quando nós somos em 5. E eu, apesar de não ser a mais velha, eu sou a segunda, eu era a mãe de todo mundo, a grande responsável, não sei o que, isso e aquilo. E eu sempre achei que eu carregasse como você esse fardo. Eu não tive infância, eu não namorei, eu não tinha boneca. As minhas bonecas eram meus irmãos mais novos que eu levava na pracinha, que eu dava comida. Um dia nós fomos para Ilhabela, na casa da minha irmã, todos os irmãos com seus maridos, e começamos a beber, começamos a contar essas histórias do passado, dando risada, como você. Pois a minha irmã virou e falou para mim, falou assim, Carla, você tá ficando louca. Isso nunca aconteceu, nunca foi assim. Você nunca cuidou de todo mundo. Você nunca foi pra pracinha empurrando o carrinho. Isso aí é o que a mamãe falava pra todo mundo, que você era muito boazinha, que você era perfeito. E você acreditou em toda essa história, mas você era como nós. Você também caiu da bicicleta, você também fez um monte de arte. Não, eu tinha na minha cabeça que eu era aquela criança que nunca cometeu um deslize. Aí as duas começaram a rir. Você imagina, como não? Olha, lembra aquilo. Eu falei, oi, eu? E realmente a gente começa a ser moldado, ter uma memória moldada, né? Não, e o pior é que você acredita. É impressionante. Acredita e aquilo se torna uma realidade. Sim, porque... Mas não é. A minha memória é de que quando eu saía de casa para dormir na casa de uma amiga, de uma prima, eu chorava à noite. Eu chorava porque eu achava que a minha mãe não ia se virar com os meus irmãos sem mim. Olha que arrogância de criança. Olha que coisa. Gente, que absurdo. Nossa, minha mãe não assim, precisa muito de mim. Eu não relaxava quando eu saía de casa. E esse tipo de memória ficou muito mais forte do que todas as vezes que a gente fez essas coisas erradas também. E depois teve uma situação que me concluiu no dia que quando a gente estava nessa Ilhabela conversando todo mundo, dia né? Foi engraçado. E eu insistindo que eu era realmente aquela figura. Né? Foi um final de semana. Aí uma irmã me falou assim, então se você realmente foi tudo isso certinho, por que você foi a única que casou grávida? Por que com 19 anos de idade você casou? Nós tudo casamos, tivemos filho só lá na frente. Você era santinha. Entendeu? Quer dizer, a prova de que realmente eu tinha sido enganada. Eu mesma me enganei, né, de ser essa perfeição toda. É engraçado, a gente cria histórias. E o pior, acredita nelas, se transforma naquilo. Eu lembro uma vez eu estava num treinamento de biossíntese. Aí tinha uma colega estava lá e ela veio conversar comigo, não, Fernando, você que trabalha com essas coisas e tal, porque dinâmica sistêmica, que eu tenho um problema com a minha mãe, eu não sei por que minha mãe fez isso e me abandonou, e aí contava um monte de história que eu lembro que a minha mãe me largou e foi embora, eu tive que ficar na casa da vizinha, e aí eu não sabia se ela voltava, se não voltava, e minha mãe me largava, e aí contando uma história, eu falei, nossa, que drama, né? E essa mãe morava, acho que no Pará, em alguma região no norte lá, né? Isso foi em São Paulo, aí falei, olha, eu acho que você precisa conversar com a sua mãe e trazer essa dinâmica. Mas, claro, que eu olhava para o corpo dela, não estava vendo aquela abandono, falei, tem algo estranho aqui. Falei, eu não sei, mas olhando para você, não está batendo muito essa história. Não, mas olha, eu lembro, eu não aguento, eu preciso falar com a minha mãe, tenho uma raiva profunda de tudo que ela fez comigo e tudo. Falei, olha, conversa com a sua mãe e tenta entender qual é a história, porque a sensação que dá é que o seu corpo conta uma história, que eu estou vendo a mãe presente com carinho, mas a história que você está contando é diferente. Aí eu sei que ela falou, não, eu tenho que falar, eu tenho que tirar isso, porque eu estou engasgada, porque isso está me matando, está me sufocando. Conversa com ela. E aí foi engraçado que depois de 3 meses nós nos encontramos no mesmo lugar lá, num outro treinamento. Ela mudou, a cara dela estava completamente diferente. Aí ela veio, Fernando, você lembra que eu contei? Sim, mas você está diferente, o que mudou, né? Eu fui para lá, eu conversei com a minha mãe, e eu não entendi o que aconteceu, porque, mas quando não entendi o porquê, eu cheguei para ela e fui perguntar por que ela me largou na casa da vizinha, tal, não sei o que, aquele drama, né? Aí a mãe olhava, disse que olhava para ela e falou assim, mas filha, você não lembra o que aconteceu? Como? Você me largou? Sim. O que aconteceu que o seu pai precisou ser operado e teve que ir lá para a capital, lá para Belém, não sei o quê. E aí eu tinha que ficar com ele lá e tinha vizinha que você vivia lá com as crianças lá e ela pôde cuidar de você. Não, mas aquela outra vez que aconteceu isso. Mas você não lembra o que aconteceu? O que aconteceu foi assim. Ela começou, eu não estou entendendo, você não lembra? O que aconteceu foi isso. E tinha uma história lógica, assim, simples, natural, não tinha... Não, porque aconteceu isso. Sim, porque aconteceu isso, e foi assim.
É o foco que a pessoa deu, né? A história que ela carregava, como vocês estão falando, a história que a gente carrega dentro da nossa mente, muitas vezes é uma bela de uma mentira, uma ilusão que a gente e toda hora fica insistindo. E aquela... uma mentira e uma ilusão que moldam o corpo por anos. E quando você vê isso, num sofrimento, numa dor. É muito interessante. Tem um estudo, eu não vou me lembrar o nome agora de quem fez, é bem recente. Se eu não me engano, foi feito na Argentina, não vou recordar. Mas nesse estudo eles acompanharam adolescentes até por volta de 40 anos. Então, foi um estudo bem longo. Esses adolescentes, eles respondiam um questionário frequentemente, assim. Então, eles tinham o time de futebol favorito, a banda favorita, os amigos com quem mais andavam, tudo que gostava, né? O perfil deles. Isso. Tudo relacionado aos gostos. E isso tudo ficou registrado, tudo arquivado. E depois, ali por volta dos 40 anos, eles fizeram as mesmas perguntas. Qual era teu time de futebol da adolescência, com 16 anos? E qual era a banda que tu gostava? Eu acho que em torno de 80% das pessoas que responderam o questionário, eles responderam coisas que não eram reais, que não batia com o que tinha respondido na adolescência. É assustador. Mas é verdade. Porque a pessoa, ela simplesmente se perde nos próprios gostos, nas coisas que ela acreditou a vida inteira. Sim. Por isso, não acredite no que eles falam. Não acredite. A gente não pode acreditar nem no que a gente mesmo fala pra gente. Quando eu treino profissional, eu falo, não acredite no que os clientes falam. O que o corpo fala, leva mais a sério. Mas não acredite. Por quê? Esse exemplo que você colocou, como vários outros estudos, você implanta memória na cabeça das pessoas. Fato. Se eu ficar repetindo várias vezes uma coisa na cabeça do meu filho, ele vai dizer que aconteceu lá na frente, mas nunca aconteceu. Exato. Aquilo. Então isso já está comprovado. Você faz isso, aquilo fica implantado. Agora, eu posso implantar eu posso implantar num filho, mas eu mesmo implanto em mim. Se eu começar, a minha história é essa, a minha história é essa, a minha história é essa. Aí quando você vai ver, cadê a tal da história? Onde está essa história? Então, o tempo todo a gente está trabalhando com uma dinâmica que o cliente acredita que é uma grande ilusão, e aí nós temos que olhar para a realidade dele. E, de repente, a realidade dele pode até ser dolorida, pode até ser mais dolorida do que ele imagina, mas muitas vezes também não é. Mas a questão é, você só consegue resolver, solucionar, tratar dentro da realidade. Não é uma ilusão que me contaram, não é a ilusão que eu conto para mim. E aí fica, como é que eu vou pegar informações de uma história que eu acredito que aconteceu, eu sei, aconteceu isso comigo. Quando você vai ver, não aconteceu nada. Sim. Não é nada disso. Mas a verdade é libertadora, né? Quando você descobre que não que mentiram, mas que você passou uma vida inteira acreditando naquilo. Um exemplo, eu atendi ontem uma paciente que falou que ela foi abandonada pelo pai, que o pai não atendi, foi na live que eu fiz ontem. Não, porque meu pai me abandonou, não sei o que. Eu falei, olha, não acredita em tudo que tua mãe falou, não. Porque às vezes o teu pai quis te ver, quis te encontrar e ela não quis, para se vingar dele de algum problema pessoal, ela te afastou dele e falou que ele que te abandonou. Pega as fotos, olha como ele era com você quando você era criança, né? Porque às vezes é um carinho enorme que um pai tinha e um problema na relação do casal que levou a uma separação, a mãe consegue convencer o filho de que o pai a abandonou. Então, quando você sabe a realidade, a verdade, né, e não essa verdade implantada por uma mágoa de uma mãe, é libertador, porque a pessoa deixa de se sentir abandonada. Né, para dizer, olha, isso é problema de vocês. Mas é interessante que, de repente, então eu estou em outra história. Então, quem sou eu? Mas eu vejo um problema mais sério ainda do que isso tudo da própria pessoa mentir para si mesma ou acreditar em algo que não é. Tem acontecido muito de chegar pessoas pra gente que passaram por determinadas terapias, né, técnicas terapêuticas. Aquilo que a gente estava conversando antes, né, a pessoa vai lá, faz um curso de fim de semana, 2 dias de cursinho, tem um certificado na mão e sou terapeuta. E vai lidar com vidas. E casos do tipo assim, você foi abusada pelo seu pai na infância. Nossa, e a memória que você tem é que o seu pai foi perfeito, que ele foi maravilhoso, que ele era atencioso. E de repente um terapeuta, porque existe... porque ele acredita que quem apresenta isso sofreu tal coisa. E é um campo de infinitas variáveis, né? Não é tão simples. E aí a pessoa começa a pirar. Eu peguei uma cliente que ela não dormia mais, ela começou a ter pesadelos, ela começou a sentir nojo do pai, ela deitava na cama, ela sentia pessoas tocando nela, ela entrou em pânico. E ela começou a ter, de fato, problemas mentais por conta disso, que um terapeuta
disse para ela. Né? Então, é muito delicado isso. Em quem você vai confiar para fazer uma terapia contigo, para fazer um acompanhamento com você. E no caso dessas pessoas, se você perguntar, para que você está trabalhando com isso? Para ganhar muito dinheiro. Sim, ou seja, gente, nós estamos trabalhando com um ser humano, que para ganhar dinheiro. Abuso. Eu vou abusar da sua dor para você me dar dinheiro. Sim. Então, isso é abuso, isso já é um abuso. Quando você tem consciência disso, não é possível. Mas sabe o que você está falando? Tem um documentário. Aconteceu algo real desse tipo aqui, lá na Inglaterra, há vários anos atrás. O que acontecia? Começou uma série de denúncias de filhas dizendo que os pais abusavam, e aí cada história, uma história mais macabra do que a outra. Porque o meu pai convidava os amigos dele e eles abusavam de mim. Aí cada história, as histórias assim, cheias de detalhes. Porque o meu pai, eu não queria, ele pegou e me quebrou o braço, porque naquilo lá, e está aqui, o raio-x mostrando o braço quebrado. Eu sei que começou uma série de denúncias, aí começaram a prender esses pais, e os pais falaram, gente, mas o que está acontecendo? E aí a própria polícia começou a achar estranho, virou uma febre aquilo. O que estava acontecendo? E aí descobriram o que estava acontecendo. Todas essas que denunciavam tinham uma terapeuta em comum. E a terapeuta fazia exatamente isso, implantava essas histórias. Então, e ficava, mas não aconteceu nada, você não lembra? Que olha, deve ter acontecido, que aí começa. Absurdo. Então, a terapeuta, adivinha, ela deve ter sido acusada. Com certeza. Então, aí utilizava os clientes, falava, vamos processar esses pais, vamos fazer vingar isso. De alguém. Então, ela pega, e esse é um perigo, né? Sim, porque você vai pegar profissionais que projetam seus problemas. Profissionais, né? Pseudo. A gente está fazendo gesto, para quem está só escutando, imagina a gente fazer aspas aqui, né? Supostos profissionais que podem ter um monte de certificados, mas são pessoas que deviam se tratar. Aí elas utilizam os outros e projetam as suas histórias. E aí começou a pesquisar o que era, então aquela do braço quebrado. Eu falei, mas o braço dela está quebrado, quebrou, tem aqui, dá para ver o raio-x. Sim, ela caiu na escola de bicicleta. Vai lá na escola e pergunta, a escola chamou porque ela caiu, então ela está com o braço quebrado. A outra que falava que o pai oferecia ela para um monte, era virgem, chegou lá, está lá com um ímã lá, bem... Gente, não tinha sinal de nada. Aí começou, por isso que o pessoal, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí descobriram o ponto comum de toda essa história. Era uma terapeuta. É complicado. Olha o perigo que tem quando você tem um profissional que mexe na vida das pessoas e implanta, projeta suas próprias histórias. Isso quando não é para abusar, né? Vou arrancar o seu dinheiro. Eu vou agora projetar os problemas, os meus problemas eu projeto em cima de você. E se você tem um profissional que tem uma autoridade, e é interessante, ontem mesmo a gente estava assistindo, tem um programa que chama Ciência do Engano, lá no History, que eu gosto muito, lá que fala muito das coisas, e fala dos enganos, aí fala de como você, com figura de autoridade, você pode implantar coisas. E aí, por exemplo, fizeram um que não era bem isso, mas assim, efeito placebo. Pegaram um monte de jovens e falaram assim, olha, nós vamos ver aqui o efeito do álcool. Então, vocês vão tomar umas bebidas, vocês podem aqui, tá o pessoal lá, o barman, preparando os coquetéis, tudo. Então, que assim, aqui no estudo controlado, ver como é que vocês aqui... E aí eles começaram a tomar e beber, e aí cada hora foi se soltando, e foi acontecendo de tudo, aquelas coisas todas. E aí sugeriram que estavam tomando álcool. Não tinha álcool nenhum nas bebidas, mas eles se comportavam como se estivesse alcoolizado, começaram a ter comportamentos. Aí quando chegou no final, aí falou assim, olha, não, porque o efeito, eu me senti mais assim, ficou tudo mais solto. Eu falei, mas você não bebeu nada de álcool. Como não? Aí pegaram o bafômetro e colocaram, não tinha nada, zero. Mas foi implantado que tinha álcool. Era interessante. Do mesmo jeito eles falaram, você pega uma figura de autoridade e fala, faz isso, faz aquilo. A pessoa faz. E acredita. Acredita. E aí é complicado, porque se você pegar pessoas que estão fragilizadas e tem alguém implantando dinâmicas, dizendo, é isso aqui, como também eu já vi profissionais, vira e mexe, está chegando assim, não... você quer ter filho? Então você vai ter que largar o seu emprego no serviço público, porque você tem que fazer assim, dando ordens do que tem que fazer. Porque, será que o pessoal que está no serviço público tem que sair porque não pode ter filho? Porque você tem que fazer isso, você larga isso, você vai... Gente, desde quando o terapeuta vai dizer faça isso, faça aquilo... Sabe o que me chama muito a atenção? A gente estava conversando isso no restaurante.
quando a pessoa é muito radical, ou ela aprendeu que se a pessoa der um cantinho, uma risadinha de canto de boca, é mentira, ela é um diabo, essa pessoa não presta. Gente, tem todo um contexto. Às vezes a pessoa está com uma coceira e não quer coçar porque tem uma câmera, ela dá uma esticadinha, mas não. Quem não faz uma formação adequada, quem não se entrega a aprender uma leitura corporal e fica nesse superficial, comete muito erro e faz verdadeiros estragos na vida de alguns. Aí não é só na parte da leitura corporal. Eu acho que qualquer linha de terapia, qualquer linha de terapia, tanto é que aquela que estava lá na Inglaterra estava mais focada na parte da psicanálise. Mas está falando mal da psicanálise, não estou falando mal de nada. A psicanálise é uma excelente abordagem. Claro. A questão é o profissional que utiliza a abordagem. Exato. Por isso eu falo assim, o importante não é ensinar a abordagem. O importante é construir um profissional. Sim. Um verdadeiro profissional que tem ética, que tem responsabilidade, sabe o poder da abordagem, mas sabe também que aquele poder traz uma série de responsabilidade. Que você tem que saber o que você está fazendo e com quem está fazendo. Porque senão eu vou promover um estrago enorme na vida da outra pessoa. E aí ficam os poderosos, eu vou mexer, manipular, que são os psicopatas da vida, eu vou tirar tudo que você tem, vou dizer tudo que você tem que fazer, vou construir um bando de escravos à minha volta, que eu vou detonar tudo e faço do jeito que eu quiser. E aí achei um método para fazer isso. Tem que tomar um cuidado enorme com isso, né? Levar a sério qualquer tipo de formação. E para quem procura um profissional, também tem que ter um critério e ver se é um bom profissional. Porque é aquela história, eu uso muito isso. Se eu encontrar algo em você que você não quer ver, mas você precisa, eu falo não. Porque eu já coloco um contrato. Porque eu não estou aqui, porque eu não gostei disso. Uhum. Quando você vai no dentista, você não gosta do dentista. E você não gosta que vá mexer lá, mas você precisa. Isso aqui não é plástica, não é uma dinâmica de plástica. É você mexer em traumas. E quando você vai mexer em trauma, você vai mexer nas suas feridas, não é para, é gostoso. Não é um restaurante que você vai para comer um prato gostoso. É fazer o que precisa ser feito. Então, um bom profissional, se você sentir que o profissional está fazendo coisa só para agradar, para fazer isso, toma cuidado. Mas eu acho que tem um bom parâmetro para saber, né? Quando as pessoas procuram um terapeuta, um profissional, de qualquer área, na verdade. É só observar como é que tá a vida do próprio profissional. Exato, também. Né? Nos últimos 2 anos, não precisa nem pegar o resto da vida, porque às vezes as pessoas mudam de fato de vida, né? Então, nos últimos 2 anos, essa pessoa, ela evoluiu pessoalmente, profissionalmente, os relacionamentos dela, ela é uma pessoa diferente do que ela era, ou ela continua exatamente igual? Se ela tá igual, às vezes tá até pior, né? Porque ela não tá aplicando na própria vida o que ela ensina, o que ela prega, então não faz sentido. Rosana, mas eu vou te fazer outra pergunta. Onde o trabalho de aprender a ter uma leitura corporal adequada, né, de saber ver o subliminar daquelas atitudes, pode ajudar, por exemplo, um corretor de imóveis? Certo. Acho que a resposta vai servir para qualquer área, né? Dei um exemplo, mas que vai... É o que eu estava falando, que nós temos um amigo lá na Flórida, lá em Sarasota, que é um corretor de imóveis, fez exatamente essa pergunta para nós. Legal. E quem sabe ele vai assistir aqui. Então, quando eu sei utilizar a leitura corporal no meu dia a dia, na minha vida, porque você não vai aplicar o método todo dia, fica automático, né? Você começa a ler, os nossos alunos leem até os animais, né? Então, você percebe, se eu vou atender uma pessoa que tem, vamos falar dos nomes dos traços, né? Um traço de caráter mais oral, eu sei que ela vai gostar mais de conforto, de um apartamento que seja mais confortável. Se eu vou pegar, por exemplo, um masoca, ele vai gostar de uma coisa mais organizada, com os tons mais marrons, né? Mais amadeirado, tudo mais quadrado, mais certinho, que proporcione tudo ficar no seu devido lugar. Então eu não corro o risco de levar essa pessoa para um lugar que não tem nada a ver com ela. Né? Eu já oriento ela. Por exemplo, eu contratei uma arquiteta para fazer o meu home office e, apesar de não ser um oral predominante, eu tenho um oral muito forte e eu uso muito ele, né? Então ela bateu o olho em mim, assim, ela já sabia que eu ia gostar de cores. E ela fez o meu espaço todo colorido. Eu nem aprovei o projeto. Falei, cara, você é arquiteta, faz o que você quiser, eu tô te pagando. Né? Então ela fez, eu me apaixonei, e é todo colorido, tem um arco-íris atrás na parede, assim, exagerado, mas é a minha cara. E é isso, então você já acerta o que o teu cliente espera de ti,
E aí não corre o risco do cliente dizer assim, não gostei daquele corretor, né? Porque nenhum apartamento, nenhuma casa, nenhum imóvel que ele me mostrou fez sentido para mim. Então, você já ganha o cliente ali, isso já... Então agora eu vou jogar a bola para ele. Eu vou falar, o César, você que está escutando isso, que o César é nosso amigo lá, né? Eu falei exatamente isso. Dependendo da característica, você vai ver qual é o tipo de casa, qual é o tipo de dinâmica que esse cliente vai se encaixar, que é a necessidade, que é aquilo que ele sente bem. Se ele quer um jardim, se ele quer um apartamento fechado, se ele quer, exato, né, ele liberdade quer mais, ou não. Ele quer algo mais aberto, ele quer algo mais fechado. Isso. Tudo isso aqui, então, se você fizer essa leitura, fica mais fácil. Eu vou além disso. Eu vou perguntar para o Fernando agora como abordar o diferente tipo de pessoa para conseguir chegar a ganhar o cliente. Não, é interessante, porque aí depende do que é ganhar o cliente, né? O meu grande objetivo não é ganhar o cliente, mas mostrar para ele que eu posso ajudá-lo em cima dos problemas que ele tem. E uma das coisas que eu faço frequentemente, quando o cliente vem, eu começo a mostrar para ele, ele fala uma coisa, eu falo, não é bem isso. O que acontece com você é isto, assim, assim, assim. Você tem uma dinâmica desse jeito, que quando você conhece traço e caráter na leitura corporal, você consegue entender qual é a forma de sentir, pensar e agir dele. Então, você tem isso, assim, assim, assim. E aí eu falo, eu estou mentindo ou não? Eu estou no filme certo ou não? Ele fala, como é que você sabe tudo isso? Porque eu tenho um outro campo de informação, que a hora que eu vou colocando, eu vejo a reação dele, eu também sei se eu estou acertando ou não, porque e está nítido, eu falo, o que está acontecendo é assim, 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 você tem uma dificuldade nesse aspecto, nessa relação, dessa dinâmica, então você pensa uma coisa, mas acaba fazendo outra, e você vive num conflito dessa forma. Ué, mas como é que você pegou? Está escrito em você. Se eu sei ler o livro, está escrito. Se eu sou um analfabeto corporal, eu vejo um monte de coisa que não tem significado, mas a hora que eu vejo significado, e conforme eu vou falando, eu estou vendo se eu estou acertando ou não, tá na cara, né? Conforme eu falo, eu vejo a reação dele, e aí o corpo dele, claro, já está lá dizendo que sim. Eu falei, eu menti? Não é assim que você funciona? Ele falou, nossa, é assim, mas como você descobriu tudo isso? Como eu descobri? É meu trabalho. Se eu olho para você e consigo ler o seu corpo, eu não sou um analfabeto corporal, eu consigo ter uma compreensão dessas dinâmicas. E mais, se eu sei que você está assim, eu sei de onde veio tudo isso. Então fica mais fácil saber qual o tipo de trauma que você teve. Então aqui, por exemplo, você teve um trauma nessa fase, tem uma dinâmica aqui que precisa ser visto. Então eu sei onde eu preciso mexer. Vai mais rápido ao foco, não fica dando volta, fica anos e anos mexendo. Fala, seu problema está aqui, então vamos aqui e resolvemos. Bom, na prática de tudo isso, o que eu disse de abordar o cliente é exatamente se é um oral que vem querendo conversar e o corretor é uma pessoa seca e fala, o que você quer? Quantos quartos? Não sei o quê. Essa pessoa oral não vai querer esse corretor. Ela vai num outro corretor. Então, quando você sabe que a pessoa é oral, você vai conversar, bater papo. Você quer tomar um leitinho antes da gente ir ver? Você vai favorecer a relação. Então, exato. Você sabe o que você precisa trabalhar na relação para a pessoa se sentir mais confortável e sentir que o outro me entende. E confiar em você como terapeuta, no caso como corretor. Se for um vendedor de loja, a mesma coisa. Se o cara é um esquizoide, chega lá todo fechado, todo de preto, não vai abraçar, você começa a querer conversar, o cara vai vazar. Você precisa de alguma coisa, o cara vai vazar. Então, é de extrema importância ter essa ferramenta na mão em qualquer profissão que a pessoa tiver. Uma coisa que eu coloquei uma vez num curso que é assim, você cria uma ponte. Você pode criar uma barreira, mas você pode criar com o mesmo material, você cria uma ponte. E quando você começa a falar a linguagem dele, ele começa a sentir visto. Eu existo, você está entendendo como eu sou. Então, você criou uma ponte. A hora que você cria a ponte, a partir daí você consegue trabalhar com ele. Mas se você cria uma dinâmica, uma barreira, aí não tem jeito. Aí você pode fazer o que você quiser. Por isso tem muitos profissionais, ou pseudo-profissionais, eu fiz tudo isso e não deu certo. Mas escuta, você conseguiu estabelecer um vínculo, um contato com o cliente? Não. Então você pode fazer o que você quiser, que não vai resolver nada. Mas eu fiz tudo isso e não resolveu. Quem disse que resolveu? Você abriu o canal? Abriu, fez essa ponte, não fez, então você fez um muro. Então não funciona. Então eu vou fazer, é como assim, eu faço a linguagem do cliente, porque aí ele me entende o que eu estou falando, a língua dele. É a mesma coisa você pegar um japonês e falar em japonês. O outro é turco, vou falar em turco. Por quê? Eu falo a língua dele. Opa, você está me entendendo. A partir daí, depois que fez essa ponte, aí você tem um direcionamento.
Mas já teve esse primeiro encontro, você está entendendo o que está acontecendo comigo. E aí entra aquela coisa, né? Ai, eu gostei dele, não sei porquê. Tem Exato. coisa, né? Tem. Ou não gostei, o santo não bateu. Não bateu. Mas não é. Uma coisa chama empatia. E aí você vai ver uma série de dinâmicas que precisa ser feito, porque tem muitos terapeutas que acham que é só aplicar técnica que vai resolver. Aplicar técnica, se você não faz o contato com o cliente e ele olha para você e não sente que você é capaz de ajudá-lo, então sinto muito, a coisa não vai funcionar. Então tem pessoas, isso serve para qualquer abordagem, tá? Qualquer abordagem. Se você não sabe como trabalhar com o cliente, isso tem muitos outros fatores, no fundo tem linguagem não verbal. Você vai num consultório que está tudo sujo, tá tudo descascando, tá esquisito. Você se sente bem num lugar desse? Nossa Senhora. Entendeu? Você já fica assim, né? Aí você vai num consultório que tudo é muito chique, muito ostenta demais, e aquilo é demais para mim também. Fala, isso aqui... Então, essa linguagem, isso já seleciona clientes. É interessante. Você pega uma secretária, do jeito que a secretária te atende, ela bloqueia um monte lá. Você nem chegou em contato, mas assim, naquele serviço não dá. Então, aquilo eu não me senti acolhido. Aí tem um monte de histórias que a gente pode... Bom, eu vou deixar aí para quem está ouvindo a gente uma informação. Não basta ter o conhecimento, não basta fazer um curso, precisa haver um treinamento, uma entrega e principalmente, né, Rosana, uma responsabilidade. Porque quando a gente trabalha com o ser humano, a gente, de uma certa forma, manipula ao fazer essa leitura corporal, a gente desnuda essa pessoa e precisa fazer isso com responsabilidade, né? Então, eu queria agradecer imensamente você nesse episódio nosso do podcast aí, Café com Consciência, a sua presença aqui em Ribeirão Preto. Espero que você volte com a sua família, com seus filhos. Vai ser um prazer receber você aqui. E Fernando também, mais uma vez, uma delícia estar aqui gravando esses podcasts, que é uma coisa divertida e põe a gente em contato com esses nossos seguidores, alunos. E para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente, gostou do conteúdo? Coloca lá 5 estrelas pra gente, isso vai ajudar. Se você achar que a gente merece, coloca 5 estrelas. É isso aí. E se não achar que não merece, não coloca nada, tá? Só coloca se tiver 5 estrelas. É melhor que não coloque nada. Não coloca nada. Exatamente. Olha que sério. E se você não assistiu todos os podcasts, é um melhor do que o outro, vai lá, assiste os outros episódios também, né? Okay. Concordo, vale muito. Agradeço muito poder estar aqui com vocês. Que bom, foi um prazer imenso te conhecer pessoalmente, viu? O prazer é todo meu. E nosso respeito aí pelo teu trabalho, porque é fantástico, né, Fernando? Exato. Então, até o próximo episódio e eu te vejo lá, hein? Eu te vejo não, você me vê, você me ouve, depende do que como você vai entrar em contato com o nosso podcast. É isso aí, foi uma delícia ficar com você essa hora. E tem muito tema interessante para você aprender ainda mais, como a Rosana nos brindou com esse conhecimento dela. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Aguardem. Tchau. Valeu.